Senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo e último dia do 8º Congresso da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Vamos ter a parte da manhã ainda com painéis e a parte da tarde a Assembleia da CMLP e 2 workshops. Nosso painel que inicia nesta manhã tem como tema Saúde em todas as políticas. Para presidir os trabalhos, convido, da Ordem dos Médicos de Cabo Verde, Dr. Daniel Silves Ferreira. E como secretário, convido o presidente da Confemel, Dr. Giancarlo Cavalcante. Com a condução dos trabalhos, Dr. Daniel Silves Ferreira e Dr. Giancarlo Cavalcante. Muito bom dia. Antes de mais, eu queria agradecer ao Conselho Federal de Medicina, na pessoa do Dr. Carlos Vital, igualmente presidente da Comunidade Médica dos Países de Língua Portuguesa, pela brilhante organização deste congresso aqui na cidade de Brasília. Eu também queria agradecer a oportunidade que me é dada para presidir, juntamente com o Dr. Giancarlo, esta mesa que eu reputo da maior importância. Saúde em todas as políticas. Eu creio que todos nós estamos de acordo que boas condições de saúde facilitam as políticas de governação. E, por outro lado, as más condições de saúde são um obstáculo a essas mesmas políticas de governação. Então, para facilitar as coisas, para facilitar a implementação de boas políticas de governação, tanto a nível nacional como a nível local, há necessidade de se introduzir a saúde nas políticas. A ideia é que a saúde seja incorporada nas várias políticas setoriais. Saúde na educação, nas políticas de educação e da primeira infância, saúde nas políticas de infraestruturação, de ordenamento do território, saúde nas políticas de justiça e de segurança, enfim, saúde em todas as políticas. Naturalmente que isso não será tarefa exclusiva dos médicos, mas não há dúvidas de que os médicos terão um papel fundamental nesta questão. E é interessante que a nossa comunidade médica tenha pensado nisso e tenha trazido este tema para debate neste Congresso. Eu creio que a Comissão Organizadora andou muito bem e nós vamos poder também discutir a introdução da saúde nas várias políticas de governação a nível dos nossos países. Tenho aqui comigo o Dr. Giancarlo, que é o secretário da mesa. Ele vai se encarregar da apresentação dos preletores e eu creio que nós temos tudo para termos um bom painel e termos, no final, um período para perguntas, para questionamentos, comentários e considerações que vão enriquecer o nosso painel. Creio que nós temos tudo para dar certo. É ou não é, doutor? Então, diga lá, pode passar a apresentação dos nossos preletores. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em nome do Conselho Federal de Medicina e da Confemel, eu gostaria de renovar os nossos agradecimentos pela presença dos senhores e pela beleza do nosso evento. Nós vamos chamar aqui os palestrantes e ele vai fazer a palestra e depois fica aqui no palco já para as nossas discussões depois. Eu gostaria de convidar o Dr. Jurandir Frutuoso da Silva. Dr. Jurandir, ele é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, foi deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista, coordenador do Programa de Saúde da Família no município de Itapiúna, no Ceará, secretário municipal de saúde
de Pedra Branca, especialista em gestão de sistemas de saúde, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretário de Estado da Saúde do Ceará, presidente do Comitê Gestor da Escola de Saúde Pública do Ceará, conselheiro nacional de saúde desde 2003 e membro da mesa diretora desde 2011, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, secretário executivo do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, de janeiro de 2007 até o momento, e mestrando em saúde coletiva da Universidade de Brasília. Bom dia. Doutor Jurandir, o senhor pode ocupar a... Pode ser. Doutor Jurandir, o senhor tem 15 minutos. Pode faltar um minuto, a gente... Bom dia a todos e a todas. Eu queria, inicialmente, agradecer pelo convite, saudar os nossos coordenadores da mesa e, especialmente, o doutor Carlos Vital, que me deu essa oportunidade de vir a esse encontro, onde eu pude encontrar ali o Alceu, o professor Milton, e dizer que essa minha fala é uma fala que vai trazer alguns pontos de vista sobre esse assunto, mas eu preciso dizer de onde estou falando. O CONAS é o Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, é uma entidade que congrega os 27 secretários estaduais de saúde do Brasil. Ele tem a missão, princípio de representar esses secretários estaduais nos fóruns de debate do Ministério da Saúde e, ao mesmo tempo, também de prestar assessoramento técnico aos estados. Portanto, eu posso ter a pretensão de dizer que é uma fala coletiva porque eu tenho que falar pelo pensamento desse colegiado. O tema aqui escolhido, para mim, é uma oportunidade de nós mergulharmos num tipo de responsabilidade que pode levar a algumas respostas, né? Portanto, eu queria parabenizar o Congresso pela escolha dele, pela escolha desse tema. E eu preciso também dizer o seguinte: ele é uma revisita, porque em 2010, por ocasião da preparação para o Congresso do Determinantes Sociais da Saúde, que aconteceu no Brasil em 2011, ele foi discutido em Adelaide e trazido com muita ênfase, Flávio, trazido com muita ênfase para a responsabilização da gestão e das pessoas. Portanto, ele é oportuno e nós precisamos discutir, porque saúde é o bem mais precioso. E hoje ela é um desafio muito forte para todos os países do mundo de como ofertá-la. Para uns, por pura necessidade, por outros, por incremento daquilo que se quer alcançar como imagem objetiva. Portanto, cuidar da saúde é uma tarefa fundamental para os governos e também para as populações como um todo. A minha preocupação em 15 minutos é dizer o seguinte, que tudo que foi posto 2010, 2011 e nos anos seguintes, a gente tentou transformar em política pública. No entanto, professor Milton, com quem eu converso bastante, nós trocamos algumas angústias, também com o professor Vital, nós temos uma distância muito grande entre o discurso e a prática. E eu tenho que dizer isso falando do meu próprio país. O Brasil tem
um sistema de saúde que foi fundado na Constituição de 1988, que, no seu nascimento, já entra em contradição. Nós temos um sistema de saúde pública fundado em ideias fortemente sociais, mas que já no nascedor rompe, porque essas ideias postas na Constituição não têm o seu correspondente financeiro lá por parte do financiamento, gerando aí de ponto uma contradição que até hoje leva à fragilização do sistema e impede a progressão das políticas que são, portanto, propostas. Junte-se a isso a deficiência da gestão e você tem aí, então, toda uma situação que nos coloca hoje em dificuldade e, infelizmente, eu posso dizer que hoje como nunca. Né? Hoje como nunca. Esses dilemas, infelizmente, se você pensar em escala mundial, não são só do Brasil. Porque as leituras que nós fazemos e as discussões que temos com outros países e as publicações postas mostram que a crise da saúde não é uma crise do Brasil, é uma crise do mundo inteiro. Tem estudos que mostram, estudos que são isentos, que são estudos que não são do setor saúde, né? Por exemplo, tem um estudo da IBM que mostra, um estudo publicado em 2007, que fazia a previsão para 2015, né, sobre encomenda, para saber qual era a prospecção que se podia ter no futuro, à época um pouco distante, da saúde da população. E aí ele claramente mostra que o sistema de saúde está em crise e não consegue encontrar saídas à vista que possa, na verdade, levá-lo a uma situação de mais vantagem. E essa crise da saúde que está posta, ela está posta pela questão do financiamento, está posta pela questão da gestão, está posta principalmente pela questão da divisão das responsabilidades e da não incorporação de saúde como um direito, onde todos possam, na verdade, tê-la em média, em condições pelo menos razoáveis. Essa crise, como eu coloquei aqui inicialmente, e não vou falar só de saúde, eu quero chegar do tema, porque o tema eu me preparei para meia hora e são 15 minutos. Essa crise que está posta, ela vai principalmente por conta do modelo adotado pelo mundo inteiro, que é um modelo equivocado. A população envelheceu, mudou-se o perfil epidemiológico, as doenças crônicas hoje predominam com a carga muito maior do que 70%, no entanto, o sistema de saúde está montado para doenças agudas. E nós insistimos em montar estrutura de saúde para atender a doença aguda, sem fazer a volta e atentar para esse outro perfil que é o de mais de 70% da carga de doença do mundo, e principalmente no Brasil, hoje é 72%. Nós continuamos fazendo UPA, né, professor Milton? A carta de Adelaide, ela foi clara, quando ela te trazia para a discussão, nas mesas de debate, a necessidade de você focar em novas responsabilizações e principalmente na promoção da saúde. Mas eu pergunto, que movimentos nós fizemos para implementar essas ideias? Aí eu peguei aqui, do documento do CONAS, que nós discutimos no ano passado no Paraná, sobre promoção de saúde, e 5 exemplos. Do primeiro, a nossa inserção nas outras políticas teria um ganho de qualidade coletivo. Mas a gente não consegue conversar e as pessoas não conseguem dividir a sua mesa para ser uma mesa de corporação. Mas de corporação não, uma mesa coletiva, mas transforma numa mesa individual. Por exemplo, alimentos. A gente continua industrializando alimentos potencialmente nocivos e oferecendo na banca num preço mais acessível do que os alimentos naturais. É assim no Brasil, eu não sei aí por fora. Mas se comprar um produto orgânico do Brasil, se você for aqui na próxima feira, aqui mais perto, eu vou todos os sábados, você vê que é muito mais caro comprar um produto natural do que o produto que está lá
com bastante inseticida e bem pulverizado com veneno. A indústria do tabaco, ela continua a pleno vapor. E a novidade no Brasil é que, essa semana, ela entrou com um mandato judicial pedindo para tirar das carteirinhas aquelas figuras que nos assustam quando você abre o maço de cigarro, pedindo para se retirar daquela propaganda porque aquilo prejudica o comércio do tabaco e aquilo não influencia tanto na decisão das pessoas. O trânsito, você limita em 80 km por hora, em alguns países, em alguns 100, mas fabrica carro a 200. E ninguém diz nada. A propaganda permissiva do álcool às noites no país está aberta principalmente no horário do futebol. E a gente propala que é preciso fazer exercício físico, portanto, não oferece o básico que é calçadas para as pessoas andarem. Isso demonstra claramente que o que está posto na carta, o que é propalado por a gente, não se efetiva como política, porque existe essa dificuldade da gente conversar com os outros dentro dos próprios governos. Concluindo, nesses 15 minutos que me restam, eu estava lendo um livro que dizia o seguinte: na Grécia Antiga, o filósofo Epicuro explicou que o culto a Deus, aí não vai nem um insulto, é um texto, é um desperdício de tempo, que não há existência após a morte e que a felicidade é o único propósito da vida. Ele dizia isso. E os pensadores modernos estão afirmando que, em contrapartida, tende a considerar a busca pela felicidade um projeto coletivo. É o pensamento de hoje. Nos coloca no dilema, em romper com o nosso egoísmo, para poder adotarmos políticas públicas que possam alcançar resultados onde todos possam ser beneficiados. E aí eu penso que a classe médica tem um papel fundamental nesse processo. E eu queria chamar a essa reflexão. Eu acho que nós temos um poder muito forte, muito grande, perante a sociedade. E esse poder, ele vai além do processo da cura. Se nós voltarmos a dialogarmos com os nossos pacientes, se nós voltarmos a ampliar os nossos horizontes de pensamento, se nós entendermos que temos um papel mais amplo nas políticas humanitárias, se nós aceitarmos a ideia de que o nosso trabalho vai além da nossa obrigação de diagnosticar e tratar as pessoas e tentarmos fazer uma imersão dentro das universidades para mudar o perfil do formando, que está muito voltado hoje também para essa área, quem sabe a gente possa avançar e a convencer os nossos governantes de que algo tem que ser feito para reduzir os riscos aos quais estamos submetidos e evoluirmos para uma política social mais humana, mais fraterna e mais equânime. Essa minha preocupação, eu tenho certeza que é uma preocupação de todos que estão aqui. Essa minha preocupação é uma preocupação de quem pensa em usar da sua existência para transformar ambientes, lugares, pessoas, sociedade e criar espaços de convivência mais aprazíveis e mais felizes. Por isso eu queria deixar como proposta, eu já estou realmente terminando, desculpe aí, só um pouquinho mais, duas propostas. A primeira, que se tirasse uma carta desse evento, dirigida, sugerindo estratégias de integração das políticas aos nossos governantes, visando a adoção de medidas formais que instituam em todos os níveis de governo mecanismos claros e definidos de articulação intersetorial com capacidade de ação sobre determinantes sociais da saúde e sobre os fatores
que influenciam diretamente o nível de saúde e bem-estar da população. Ou seja, reafirmar aqueles compromissos e continuar insistindo na busca da adesão dos que ainda não enxergaram que esse é o meio mais fácil de você fazer um sistema de governança fortalecido onde todos possam se beneficiar dele. A segunda proposta é que esse tema pudesse ser transformado em um tema permanente dos encontros dos médicos de língua portuguesa. O CONAS é membro consultivo da CPLP. Nós temos uma cooperação muito forte também com Quebec, com o Instituto da Primeira Infância do Richard Tremblay, com outros países dos quais a gente também participa de muitos eventos, com o Instituto de Medicina Tropical do qual o Dr. Paulo Ferrinha é o presidente lá em Portugal. Nós temos publicações comuns. Inclusive, a penúltima delas foi sobre promoção da saúde. E a gente podia insistir com esse tema, colocando-o como tema permanente dentro dos congressos, porque mudar a cultura, transformar pessoas não é tarefa fácil, nem serão conseguidas em curto prazo. Mas a sociedade, a humanidade tem uma vida já de milênios e nós precisamos trabalhar esses anos futuros para transformar o que vem pela frente. Por fim, uma terceira proposta seria uma carta à categoria médica, solicitando uma atuação decisiva da implementação das estratégias e ações que daqui decorrem. Aquelas que são diretamente ligadas a nós médicos e aquelas que eles podem influenciar em termos de política dentro dos ambientes em que eles trabalham, convivem e atuam. Então, seriam 3 propostas nesse sentido. A primeira, uma carta dirigida aos governantes. Uma segunda, fixar esse tema em todos os eventos, para que ele possa se fortalecer a cada dia. E a terceira, uma carta à categoria médica conclamando para insistir nessa atuação e buscando mudar essa realidade. Portanto, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer ao professor Carlos Vital mais uma vez pelo convite, que ele sabe do tanto que do respeito que eu tenho por ele, pela pessoa que ele é, pela maneira como ele age. Só tem uma coisa que eu queria herdar dele e não consigo, é a prudência. Mas essa não tem mais jeito, eu já nasci com elas. Mas quem sabe a velhice me dê isso. Um abraço, obrigado, bom dia. Temos a honra de convidar o Dr. Roberto Della Aguilar. Dr. Roberto, ele é médico graduado pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, é mestre em saúde pública, com menção em epidemiologia da Universidade Johns Hopkins, Estados Unidos. Possui mais de 30 anos de experiência de trabalho na área de epidemiologia das doenças transmissíveis, não transmissíveis e nutrição, atuando em instituições públicas e privadas. Foi docente de diversas universidades no Peru, na Costa Rica e no Chile. Conta com publicações na área de doenças transmissíveis, nutrição e doenças não transmissíveis e trabalha para a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, desde 2001 como consultor em epidemiologia, prevenção e controle de doenças não transmissíveis e promoção da saúde, sendo que desde fevereiro de 2017 atua no escritório da OPAS no Brasil. Então, com os senhores, Dr. Roberto Della Aguilar. Bom dia. Eu desejo agradecer ao Conselho Federal de Medicina pelo convite à OPAS para participar no 8º Congresso de Comunidades Médicas de Língua Portuguesa. A apresentação que eu vou fazer é saúde em todas as políticas, um tema de grande importância, que tem que ver com a redução de inequidades sociais e geração de políticas públicas saudáveis. Com esta
primeira lâmina, eu desejo apresentar o que é OPAS. OPAS é o escritório da Organização Mundial da Saúde. Foi criada pelos ministros de saúde dos países da região das Américas em 1902, muito antes que a OMS fosse criada em 1948. OPAS é dirigida pelos ministros de saúde da região das Américas, mediante a Conferência Sanitária Pan-Americana e o Conselho Diretor que há. O maior desafio do século XXI para a região de América e Caribe é a inequidade. OPAS, a região de América, a pesar de ser uma região de renta média, é uma das regiões mais desiguais do mundo. No seguinte gráfico, nós podemos observar a grande diferença, brecha que existe entre as pessoas de menores ingressos e as de maiores ingressos. Brecha que aumenta a lo largo de los diferentes años. Evidente reciente demuestra que casi 1 de cada 5 residentes de la región vive con menos de $2 por día y que 70 millones de personas en la región ainda viven en extrema pobreza. ¿Por qué destacar os determinantes sociais? Os determinantes sociais repercutem diretamente na saúde. Permitem predecir uma maior proporção de variação de estado de saúde. Estruturam os comportamientos relacionados com saúde e interactuam mutuamente na geração de saúde. Nestes gráficos do Brasil, podemos ver a diferença em excesso de peso e obesidade por grupos de nível de estudio, sendo o nível de estudio similar ao nível socioeconômico. As mais altas taxas de excesso de peso e obesidade estão o grupo de menor nível de educação. O mesmo podemos observar para diabetes e hipertensão arterial. A maior taxa está no grupo de menor nível educativo, em diabetes e em hipertensão igualmente. Há necessidade de realizar um trabalho intersectorial para poder obter produtos em saúde. Se menciona desde a Declaração de Alma-Ata. O compreender que a saúde não é solo um problema de saúde, é que em grande parte é influenciada por factores externos ao serviço de saúde, é uma construção que se desenvolveu ao largo da história e tem sido expressa em diferentes contextos, como a Carta de Ottawa, a Declaração Política da Reunião de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, a Declaração Política de Rio sobre determinantes sociais de saúde, a Declaração de Helsinki sobre saúde em todas as políticas e a Agenda post-2015 de ONU. O trabalho intersectorial em saúde ha tenido grandes avanços, como podemos ver nesta lámina. Axoes intersectorial
esbozada desde Aclaración de Alma Ata en 1978, las políticas públicas saludables señalada desde la Carta de Ottawa en 1986 y finalmente salud en todas las políticas esbozada desde la presidencia de Finlandia en el 2006. A pedido del director-geral de OMS, formóse una comisión de especialistas internacionales para que apresenten un relatorio sobre determinantes sociais da saúde. Eles apresentaram um relatório em 2008 denominado Reducir as brechas numa geração, sendo este relatório aprovado na Assembleia Mundial da Saúde pelos ministros de saúde de todos os países membros da OMS. As recomendações da comissão foram agrupadas em 3 grandes temas. Muitos dos pontos que eles consideram nas recomendações são mais políticos que técnicos. A primeira recomendação é melhorar as condições de vida e especificando, cuidar para que o planeamento urbano promova condutas saudáveis e seguras. O segundo critério de equidade, a regulação adequada do meio ambiente, converter o pleno emprego e o trabalho digno em objetivos nacionais e estratégias de desenvolvimento, melhorar progressivamente o sistema de proteção social, melhorar o bem-estar das meninas, as mulheres e as condições em que nascem as crianças, e criar sistemas de saúde de qualidade com cobertura e acesso universal e centrado em la atenção primária da saúde. A segunda recomendação é lutar contra a distribuição desigual do poder, do dinheiro e dos recursos, enfatizando fortalecer o financiamento público para atuar sobre os determinantes sociais da saúde. Fortalecer o financiamento público para reforçar o papel do Estado na prestação de serviços básicos. A regulação de itens ou de bens e serviços com consequências para a saúde. Igual maneira, é facilitar a organização da sociedade civil no desenvolvimento de ações para promoção e respeito aos direitos políticos. Finalmente, a terceira recomendação está centrada em la medición de los avances que pueden hacer los diferentes países, buscando lo que es estructurar los sistemas de monitoreamiento de rutina para determinar la equidad en la salud y determinantes sociales de la salud a nivel local, nacional e internacional. Garantizar investimentos para la obtención, intercambio de datos nuevos sobre los determinantes sociales de salud y eficacia de las medidas tomadas. Informar los tomadores de decisión, las partes interesadas y los profesionales de salud sobre los determinantes sociales de salud e investir en la sensibilización a la población. En base a lo anteriormente dicho, a definición de salud en todas las políticas y o abordaje para la política pública en todos los sectores, levando en cuenta las implicaciones las decisiones para la salud. Busca crear sinergias, evitar impactos negativos a fin de mejorar la salud de la población. Formece un medio
para asegurar que as implicações de todas as políticas sobre a saúde sejam consideradas no processo de toma de decisões, independentemente do sector em que essas políticas estão sendo desenvolvidas. Os objetivos de saúde em todas as políticas são considerados os seguintes: maximizar os benefícios da prevenção de doenças e da promoção de saúde para trazer mudanças e melhorias em nossos ambientes sociais, físicos e econômicos. Promover políticas para melhorar a saúde em todos os sectores do governo. Instar todos os sectores a considerar os impactos de suas políticas e práticas sobre a saúde e bem-estar da população. E reconhecer a saúde como uma prioridade para o governo, que uma população saudável pode contribuir de forma significativa ao alcance de los objetivos em todos os setores. O ano 2013, realizou-se uma reunião com representantes dos Ministérios de Saúde dos países das Américas para construir o marco para a ação de saúde em todas as políticas, estableciendo-se os seguintes pontos: uma ação intersetorial e uma abordagem em todo o governo. Refere-se a la cooperación entre diferentes sectores do governo. Saúde debe ser considerada uma prioridade do governo. Cooperação a políticas governamentais conjuntas, boas práticas de cooperação intersectorial e políticas governamentais conjuntas. E uma ação multisectorial. Todos os sectores, incluyendo o sector privado, deben ser considerados no planeamiento e implementación de acciones. Finalmente, transparencia y participación son reconocidas también como parte de abordaje de salud en todas las políticas. OPAS consideró igual manera y aprobó en un consejo directivo lo que es el primer plano de acción regional sobre salud en todas las políticas, considerando 6 líneas específicas de acción. Establecer a necesidades y las prioridades para salud en todas las políticas. Establecer un marco para el planeamiento de acciones. Identificar as estruturas e os processos de apoio, facilitar a evaluação e a participação, assegurar o monitoramento e análise da prestação de contas e capacitação. Estas atividades foram implementadas em plano regional. O plano regional implicava el libro branco destacando el conocimiento de arte en la región de las Américas, indicadores de análisis, roteiro para implementación del plano de acción, el lanzamiento de la Comisión de Equidad, establecimiento de grupos de trabajo para salud en todas las políticas y objetivos de desenvolvimiento sustentable y la difusión de un manual de salud en todas las políticas para la región de las Américas. Finalmente, deseo marcar cuáles son los criterios para la implementación de salud en todas las políticas, basado en la experiencia de trabajo de Finlandia. Primer punto y más importante, la bondad política de más alto nivel. Na Finlandia, ellos pusieron en práctica, en ese punto, una comisión de más alto nivel,
formada pelos ministros y supervisada por el primer ministro. Esa comisión debía revisar las políticas de gobierno en relación a salud en todas las políticas. Segundo, estructura de financiamiento propio. Eso también es muy importante, porque sin estructura de financiamiento no hay acción. Tercero, destínase a reducir las desigualdades en la salud. Cuarto, incide sobre las políticas públicas que afectan a la salud. Y finalmente, incluye estrategias de participación social. Esos criterios son los más importantes para la aplicación directa de salud en todas las políticas a nivel local, regional y nacional. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o Dr. Simônides Bacelar para proferir a sua palestra. O Dr. Simônides é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, é cirurgião pediatra do Hospital Universitário de Brasília e do Hospital de Base do DF, é docente titular de bioética na FACIPLAC, no Distrito Federal, e docente titular de Medicina Baseada em Evidências. É editor associado e revisor de redação científica da Revista Brasileira Médica, da Associação Médica de Brasília. É membro do Conselho Editorial da Revista Bioética. Revisor e editor associado de Ética, Revista do CRM do DF. Membro titular da Academia de Medicina de Brasília. Membro da Comissão de Reformulação do Código de Ética Médica pelo Conselho Federal de Medicina e autor do livro Glossário de Dificuldades em Terminologia. Por favor, Dr. Simônides. A Secretaria gostaria de agradecer aos que antecederam pelo cumprimento estrito do tempo. Bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer. Vou tirar aqui. Cumprimentar o Dr. Vital Corrêa Lima, presidente da Comunidade Médica de Língua Portuguesa e do Conselho Federal de Medicina. Queria também cumprimentar o Dr. Jean Carlos, o nosso presidente da mesa e demais pessoas ilustres que se apresentam nesse momento. Queríamos também cumprimentar o Dr. Gessé Brandão, que é vice-presidente do CFM, por sua prestimosa ajuda na editoração de nossos estudos sobre língua médica, com significado mais elevado de haver uma homogeneização das nossas escritas e falas dentro da comunidade lusófona. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que o nosso objetivo principal, por exemplo, é trazer também dentro dessa política de saúde que comunicação é importante entre nós, porque nós publicamos, nós damos aulas, nós falamos com os pacientes, e isso é preciso que haja uma política bem clara, transparente e muito bem expostas entre nós por meio de pessoas que gostam de fazer esses estudos e
com base, por exemplo, em o que existe na literatura a respeito desse assunto. Eu vou trazer algumas coisas que podem ser úteis a todos, aí, no sentido de editoração. O que nós temos a respeito desse problema é que nós sabemos muito bem que é melhor nós termos um prontuário complicadíssimo, cheio de zigue-zagues gramaticais, mas o paciente vivo e feliz e agradecido, do que o contrário. Agora, em editoração científica, é problemático publicar um artigo cheio de obscuridades, que a gente, muitas vezes, nós lemos várias vezes um parágrafo e não sabemos o que é. Então, é problemático a gente publicar um trabalho dessa natureza, porque pode causar interpretações errôneas dos leitores médicos, e ele pode entender de maneiras errôneas e aplicar de maneiras errôneas aos doentes. Isso pode causar problemas. É nesse sentido. Então, eu queria dar umas pinceladas sobre esse assunto que é importante dentro da comunicação médica. E nós, por exemplo, no Brasil, não precisa dizer de quem é esse retrato. Nós sabemos que ele foi um fundador da nossa Academia Brasileira de Letras e ele sabe muito bem a língua culta, uma língua muito elitizada, não há dúvida nenhuma. E é usada na Academia Brasileira de Letras e é o que constitui a língua padrão, a nossa língua padrão, que tem importância internacional. Agora, existe também a linguagem do Zé do Peixe, digamos assim. É a linguagem do povo. Essa é conhecida por todos nós. Todos nós. E é importante que a gente dê essa importância a essa língua do povo, e ao lado da língua culta, que é mais conhecida em termos acadêmicos. Mas essa que é a língua falada pelo povo e é preciso respeitar nesse caso. Nós sabemos disso. Olha só o que acontece na língua comum e que os linguistas acham que tem toda a razão, e eles realmente têm, a respeito da valorização dessa língua, que é uma língua comum entre o povo de uma maneira geral. Por exemplo, nós, um povo, de uma maneira geral, de uma zona iletrada, eles dizem: eu amo, tu ama, ela ama, nós ama e eles ama. Não está errado. É a maneira de eles falarem, é a maneira de eles se comunicarem, está correta. Está correto em termos de comunicação. Olha, em comparação, como se escreve numa língua super respeitável, como é o inglês. Olha só, love, loves, love, love, love. Mas, dentro do plano culto, claro que nós temos outro tipo de comunicação, que nós poderíamos dizer, por exemplo, eu ia, tu ias, ele ia, nós íamos, vós íeis, eles iam, digamos. Mas, no português comum, do povo, de uma maneira geral, eles dizem assim: eu ia, tu ia, ele ia, nós ia, eles ia, e pronto. A gente entende. Bom, essa é a língua popular. Nós andamos, como editores, temos essa preocupação em prover aos nossos autores. Nós sabemos que os editores têm que amar os seus autores, porque é de coração que nós devemos nos dirigir a eles, nós precisamos deles. Então, por causa disso, é preciso que, em vez de haver contendas desconfortáveis entre se emprega esse termo ou não, é muito mais confortável para os editores e para os autores que a gente entregue a eles, por exemplo, um trabalho, uma coisa, uma espécie de pílula, por exemplo, de algumas linhas que possam mostrar as evidências daquele termo em relação ao outro termo.
Isso é mais confortável para nós. E é uma coisa que a gente pode fazer de coração. E é isso que nós trazemos num glossário que nós achamos úteis para a gente enviar aos autores médicos. Nós sabemos que a língua, segundo diz o professor Celso Cunha, que é da Academia Brasileira de Letras, já falecido, olha o que ele disse. Ele diz uma coisa muito interessante, que a língua é um constante conflito entre a força centrífuga da inovação e a força centrípeta da tradição. Mas é esse embate que faz uma língua aperfeiçoar. Já o texto científico, por exemplo, já tem que ver uma coisa mais rebuscada, assim, para um motivo de clareza, de transparência. Então, é por isso que dizem os grandes autores, eu trouxe aqui um exemplo da Unesp, da Escola Paulista de Medicina, em que, da Universidade de São Paulo, estadual, o texto deve ser redigido de maneira clara e concisa, seguindo a ortografia vigente, evitar o uso de jargões, modismos inadequados e errados. Da Unesp, publicado em 1994, disponível a todos na internet. Temos outro tipo de linguagem que a gente tem que respeitar, que é o internetês. Não preciso nem falar sobre isso. É uma linguagem e é certa nesse sentido. Também o titibitate entre as crianças é outro tipo de linguagem que nós temos que respeitar, principalmente os pediatras. Então, que falam com as crianças de maneira devida. É um tipo de linguagem própria. Mas existe a linguagem médica, essa todo médico precisa conhecer o linguajar popular do povo e saber que, por exemplo, que o útero eles chamam de mãe do corpo, porque provoca o corpo, cria o corpo, e isso a gente tem que saber, nós temos que entender o que o nosso paciente diz, e isso é importante que a gente leia, por exemplo, a respeito da linguagem popular, da linguagem médica popular, que está no glossário também. A linguagem médica é uma parte carente da medicina, e sua realidade encontra-se apartada de algumas orientações gramaticais, porque, olha, senhores, senhoras, podem ver, médico não tem muito tempo para ler gramática de nível universitário. Todos nós temos grandes tarefas a fazer com os nossos doentes, 2 empregos, 3 empregos, difícil chegar em casa 10 horas da noite, cansadíssimos, e estudar gramática. Nós vamos, no máximo, estudar aquilo que interessa ao nosso paciente. Bom, mas por causa disso é possível achar imperfeições relacionais em textos médicos publicados. Em certos textos nós achamos 3, 4, 5, não errados, mas impróprios, inadequados, mas no registro coloquial. E a gente precisa refazer. Os bons linguistas afirmam com razão que todas as formas existentes na língua são patrimônio do idioma, todas. Por isso que a gente tem que respeitar todas as variantes da língua portuguesa e de outras línguas também, desde a chula, aquela que a gente às vezes tem vontade de, desculpe um termo, de xingar uma pessoa, então a gente usa o quê? Termos chulos. Isso é válido, é um extravasamento do estado psicológico, até do médico, ele é ser humano. Até a língua padrão culta, que é abrigada pela academia, pela academia de modo geral, inclusive a academia de medicina. Aqui está uma gramática normativa, que é uma expressão dos gramáticos que são autoridades diplomadas pela União, justamente para dirimir as dúvidas sobre a nossa escrita, de modo culto, por exemplo. É lá que nós vamos buscar as fontes do conhecimento de pessoas que estudam, fazem mestrado, que fazem doutorado, fazem congresso, publicam livros. Por que a gente não deve respeitar? Claro que não pode ser uma coisa inflexível, mas é possível que a gente vá buscar
uma dúvida entre os gramáticos normativos que disciplinam a nossa língua há muitos séculos, de modo que a gente possa fazer uma coisa mais ou menos criticáveis. A linguagem gramatical normativa ocupa-se da linguagem disciplinada, organizada e profissionais de letras ao longo dos séculos. Por essa razão, é a mais indicada, entre outras variedades de linguagem, para expressar formalmente a ciência. É lógico, não precisa nem escrever essa frase. Temos médicos que cometem erros de português ao enviar uma receita médica, não possuem uma base cultural adequada. Eu trouxe isso aqui, é uma frase meio ofensiva, porque não é. A maioria, quase todos os médicos praticamente que eu conheço, 45 anos de medicina, têm boa índole. Eles querem o bem, não erram de propósito. Claro que existem alguns casos, talvez 0,00009% de pessoas que têm problemas psicopatológicos, mas esses nós conhecemos, nós cuidamos deles também com amor. Mas isso foi proferido também pelo Departamento de Moléstia Infecciosa, para diretor da Faculdade de Medicina da USP. Só para constar uma realidade. Uma expressão bem escolhida pode funcionar como um farol para guiar o leitor na direção certa. E, se a precisão de linguagem é necessária a todos, é imprescindível aos pesquisadores e cientistas, já que a imprecisão é incompatível com a ciência. Isso é do professor Saul Goldenberg, da Escola Paulista de Medicina. Ele tem aquele livro de experimentação científica, está afastado por causa da idade, coitado, ele é um grande farol para nós a respeito de linguagem médica, nós já conhecemos há muito tempo. Então, a falta de precisão de linguagem, isso eu estou falando nas editoriações, nas escritas, não na conversa. Na conversa, nós podemos esclarecer diretamente a quem nos ouve, mas quem escreve, às vezes o leitor está na China, está no Vietnã, está na Suíça, a gente não pode fazer isso. Então, explicar. Então, existem outros tipos. Então, nós temos que fazer uma espécie de também uma linguagem médica mais estruturada. E essa linguagem médica estruturada, por exemplo, no campo da anatomia, foi o motivo de haver essa publicação chamada Terminologia Anatômica da Sociedade Brasileira de Anatomia, baseada numa sociedade mais ampla, chamada que fazem nome na anatômica em latim e mandam para cada uma dos países para que eles transformem o latim na língua deles. Por exemplo, na nossa, só para dar um exemplo, não se fala mais em processo, em apêndice chifoide, agora é processo chifoide, porque aquele ossinho não é bem um processo, ele não é bem um apêndice, ele também é um processo, é uma coisa autônoma. Tendão de Aquiles, tendão calcâneo, isso trouxe problemas, porque muitos nomes dados por muitas a certas estruturas anatômicas são preteridos. Isso a gente não é muita gente gosta de homenagear pessoas que estudaram muito determinados nomes, determinadas estruturas, e merece que os nomes deles sejam preservados. Dr. Jofre Rezende foi um dos grandes nomes na linguagem médica. Ele era professor, faleceu ano retrasado, e ele publicou da Universidade de Goiânia, Federal de Goiás. Ele é gastroenterologista e publicou um livro muito interessante sobre linguagem médica, que é um ídolo nosso, porque ele fez uma estrutura baseada em outros que estudaram a linguagem médica, publicaram livros. Ele fez um resumo dessas coisas e trouxe para nós.
esse livro sobre linguagem médica. Ele foi editor durante 30 anos na Revista Goiana de Medicina. E ele também teve alguns problemas com os autores. O professor Maurício Gomes Pereira, uma honra de ter sido um aluno dele pela UNB, nos convidou para fazer parte da Brasília Médica, da Associação Médica de Brasília, para justamente fazer revisões e estudos sobre terminologia médica. E ele fez um livro raro. Olhem bem, por que é raro? Porque são comuns os livros sobre metodologia científica. São comuns e ótimos, merece toda nossa consideração. Mas esse livro é um livro de editoração científica, aquele que ele explica por que se deve escrever o capítulo de introduções dessa maneira, o capítulo de discussões daquela outra maneira, as referências como são e por aí em diante. É um livro utilíssimo, muito bem feito, e devo dizer e parabenizar o professor Maurício por agora ser integrante da Academia Nacional de Medicina. Vou só dar umas pinceladas últimas sobre alguns casos de questionamentos em medicina. Olhem bem, a gente olha e diz, isso aqui é um raio-x ou uma radiografia? Bem, muito bem, vale dizer raio-x, radiografia, actinografia ou retinografia. Tudo bem, faz parte da linguagem, é válido. Agora, como nós devemos nos dirigir ao doente? A gente fala raio-x. Ou então, o colega, numa conversa de corredor, raio-x comum, está certo, não está errado. Mas numa escrita científica para publicação, é bom que a gente veja os nomes técnicos. Por exemplo, nós podemos usar radiografia, que é um nome mais técnico que raio-x. Raio-x e radiografia não são bem sinônimos. Nós temos tomografia computadorizada, muitos de nós dizemos, muitos, é comum e não está errado, porque todo mundo entende, nós dizemos o CT do abdômen. Mas olhem bem, CT significa Computerized Tomography. Quer dizer, é como disséssemos assim, tomografia computadorizada. Por que a gente não pode dizer, por exemplo, a CT do abdômen é melhor? É melhor, mas não quer dizer que esteja errado. Também a gente entende. É uma questão mais de uso mesmo. Bom, olha, a gente olha para esses dois objetos comumente, muito comuns em medicina, nós sabemos, e dizemos, esse aqui é um torpedo, e o de cá é um balão de oxigênio. Bem, essa é uma linguagem que todo mundo entende, balão de oxigênio e torpedo. Mas, olha, torpedo é contra a vida, de qualquer maneira. Mas a gente usa. O nome técnico é cilindro. Cilindro de oxigênio, cilindro de gasogênio e assim por diante. Em nosso hospital onde trabalhamos há muito tempo, um excelente hospital, não há dúvida nenhuma, universitário, nós temos hemácia com E. E por que essa hemácia com E quase ninguém usa? Mas lá no nosso meio usa. Pelo seguinte, eles dizem também papa de hemácia. Bom, papa é para mingau, né, criança, não está errado, é uma metonímia. Mas a gente pode dizer melhor, tecnicamente, concentrado de hemácias. O nome adequado, por exemplo, de concentrado, e no plural, porque não existe uma hemácia só, são milhares. Então, olhe por quê. Nesse pedido de transfusão de sangue, no nosso hospital, tem escrito assim há anos e anos e anos, e a gente já conversou e é difícil refazer. Mas olha como eles escreveram, hemácias com E. Então, todos os residentes e alunos escrevem também, em respeito a isso. Mas quem escreveu isso não foi um médico. Não foi porque eu procurei, fui atrás, foi alguém da administração que, querendo fazer o bem, escreveu, não foi mal. Isso passa, mas é preciso ter cuidado, porque mesmo esses erros de uma pessoa pode levar a uma ampla
aceitação como correta. E eles até dizem, não, existe um documento que prova que a hemácia é correta. Bom. Outro caso, respirador ou ventilador? 15 minutos, doutor. Ok. Ventilador ou respirador? Claro que todo mundo diz que a pessoa está num respirador na UTI, todo mundo entende, mas quem respira mesmo é o doente. O ventilador é mecânico, ele não respira, ele não faz hematólogo. Então, não é muito bom. Mas olhem bem, no ROAS, um dos melhores dicionários do mundo, tem lá escrito que o dicionário respirador é também ventilador mecânico, é o termo, lá no ROAS eles mostram, por exemplo, que respirador e ventilador são sinônimos. Mas os dicionários registram como respirador nesse caso. Agora, ventilador mecânico é o termo mais apropriado. Respirar é função orgânica, são termos adequados, então. Ventilação mecânica, auxiliada ou regulada. Outro problema que a gente vê é esse nome, ostomia. Ostomia. Até grandes nomes escrevem assim, entende ostomia como correto. Do ponto de vista linguístico, sim, está correto, porque todo mundo sabe que é uma ostomia. Olha que apareceu até num cartaz da Secretaria de Saúde, ostomia. Mas vamos ver o seguinte, o termo grego estoma, boca, forma-se estoma, não ostoma. Então, nós não dizemos ostomatite, dizemos estomatite. Não dizemos ostomódio, mas estomodeu. Nem estomatologista e não ostomatologista. Nem estomatoterapeuta, não ostomatoterapeuta. É uma questão de pequena observação. Bom. Patologia é muito usado como sinônimo de doença ou de morbose. Mas, como existem muitas pessoas críticas, eu só queria acrescentar que nós podemos ter num congresso, por exemplo, que a gente vai de coração expor nossas experiências, mas existem antagonistas aos nossos ensinamentos que podem nos fazer mal, falando maledicências, olha, ele não sabe nem o que é que significa. Nesse sentido, é bom que a gente evite esses termos na medida do possível. Emergência ou urgência. Olhem bem uma coisa interessante do nosso estudo. Porque a emergência é o ato de emergir, de aparecer repentinamente. E urgência é qualidade do que é urgente, de urgir, que é necessário sem demora. Mas, olha, em inglês se diz isso realmente emergency. E foi uma cópia nossa de usar emergência no sentido de urgência. Porque, em inglês, urgency significa necessidade premente de urinar. Então, um box de emergência pode ser um banheiro. Ambiguidade. Outra coisa que se diz, ambiguidade. Todo mundo usa ambiguidade, não é errado, ninguém é um gramático, ninguém para poder dizer tudo certinho. Mas há certas coisas que a gente precisa dar uma pincelada. Por exemplo, no dia 24 de novembro, uma das nossas funcionárias, por motivo de saúde, ausentou-se do trabalho, deixando sobrecarregadas duas outras atendentes. Eu já vi isso criticado num rádio, num programa de rádio. Como que uma pessoa com saúde tem direito a um atestado? É problemático, mas a gente sabe que a saúde não é nesse sentido, é o sentido de doença. Mas olha que são coisas contrárias. Não dá mais depressa. Anglicismo também, porque procedimento standard, pode dizer procedimento padrão, obtenção do gold standard, por que não padrão ouro? Anemia severa também é um anglicismo, que severe em inglês significa coisa realmente grave, mas aqui a gente pode dizer coisas, digamos assim, intensas ou graves. A mesma coisa, borda mesenterial, por exemplo, mesenterial não, é borda mesentérica. Mesmo assim, borda mesentérica é do mesentério, não do intestino. O intestino é tubular. Agora, outras irregularidades muito comuns é o H no meio da palavra. A ortografia legal, pela
trazida pelo acordo ortográfico, que foi promulgada já pela presidente Dilma. Ela disse que adenohipófise não, adenohipófise todos têm hífen, não é? No meio, não é corrente. Outros cacófatos interessantes que a gente acha em redação, eu trouxe aqui alguns exemplos. Encontrei machado na operação... 20 minutos, doutor. Ok. Conclua. Taxachada, parece alguma coisa, uma trambicagem. Alta taxa, uma colisão. Pagar porcada, médico. Esse porcada não fica bem. Mas por que, mesmo sabendo que é um problema, muita gente usa? Claro que é justificável, porque a turma do médico usa assim, ele não quer usar uma palavra rebuscada para não ser mal interpretado e até isolado. Então, por isso que nós todos somos gregaristas, nós estamos vivendo juntos, ninguém vive isolado, e nós precisamos da aceitação dos colegas. Então, por causa disso, muito bem, a gente faz uma explicação a respeito, uma tolerância com os erros de português, erros não, mas os desvios de gramática, porque a gente sabe que a pessoa usa aquela palavra, mas no sentido de solidariedade com o grupo. Então, finalmente, um termo imperfeito, isso são expressões que nós usamos na editoração científica. Um termo imperfeito não se torna perfeito se amplamente usado. Torna-se uma imperfeição amplamente usada. Procurar aperfeiçoamento não pode ser atitude imperfeita. É bom, é sadio, não é imposição, é uma proposição. É mais vantajoso escolher termos sobre o qual não haja questionamentos, porque em quase todos os casos isso é possível. O contrário pode ser motivo de descontentamento. Basta buscar termos que não haja questionamento, isso é possível em quase 100% dos casos. A ciência é importante não expressar uma coisa que significa outra, que é fato comum e geral no idioma. Finalmente, eu queria apresentar uma frase do meu mestre, professor Paulo Tubino, que foi meu orientador em muitos casos de medicina, nós fazemos cirurgia pediátrica, e ele é professor titular, e agora está aposentado, é professor emérito da UNB, e ele costumava fazer correções dos alunos, foi com ele que eu aprendi, comecei a ver isso, sobre português, além da própria teor médico. Então, ele dizia, se um médico é judicioso em seus procedimentos diagnósticos, tratamentos e elegante em seu desempenho profissional, é congruente que se expressem em português de primeiro time. Bem, o que, no fim, eu gostaria de finalizar é dizer que todo tipo de linguagem médica usada é válida, não é erro. Nós temos vários níveis de fala. O que importa é que as pessoas também, nas suas comunicações científicas, formais, basicamente esse ponto, é preciso procurar pessoas, profissionais de letras, que deem uma boa lida, como a maioria faz, e que, quando em frente do editor, por exemplo, procurar conversar com eles a respeito da maior conveniência ou não de determinada palavra aqui e ali, e ter paciência com o editor, e assim como o editor vai ter também paciência com o editor, com os autores. Dizem grandes capitães de guerra que dizem que o grande vitorioso não é aquele que vence e destrói o inimigo, é aquele que se torna amigo do inimigo, fazendo que os dois tenham também vantagens nas suas contendas. Muito obrigado.
Bem, eu já esperava belíssimas apresentações. Eu creio que todos nós pudemos assistir a 3 magníficas comunicações feitas aqui por distintas personalidades, médicos reputados aqui do Brasil. E sem delongas, eu vou proceder à abertura do debate. As pessoas se inscrevem e, se puderem identificar, seria bom para nós, porque eu pessoalmente não conheço toda a gente, e nós vamos ter 40 minutos, é isso, secretário? 40 minutos de discussão. Peço que as pessoas sejam concisas, diretas e que, sobretudo, fossem muito moderadas no tempo. Sr. Presidente Carlos Vital. Muito bem. Eu quero também elogiar os palestrantes. As palestras foram muito claras e produtivas, penso, para nós todos, fontes de aprendizado. E fazer um comentário rápido sobre as propostas, as 3 cartas, eu diria, a propostas das 3 cartas. Nós temos hoje à tarde uma assembleia da nossa comunidade médica de país de língua portuguesa. Eu vou pedir permissão ao nosso secretário, o Dr. Manuel Pavão, para que ele possa inserir essa discussão na nossa pauta, para que possamos, então, deliberar, mas são propostas, eu diria, muito pertinentes aos nossos interesses e, diria, de certa profundidade, que precisam ser naturalmente avaliadas e, certamente, incorporadas às nossas formas de agir nos diversos países em que aqui estão representados. Sem dúvida, eu acho que a questão da saúde, com toda a organização que a OPAS apresenta, e que vem desde antes da própria OMS, como foi bem claramente mostrado aqui, é fundamental para que se possa ter mais pragmatismo e, consequentemente, resultados nas ações de assistência à saúde. Mas eu perguntaria um ponto específico. Saúde como política de Estado e não como política de governo. Seria uma diretriz que, me parece, não sei se já está posta e de que maneira estaria posta dentro das orientações da própria OPAS. Mas acho que é fundamental. Outro ponto é, em termos de um elemento, eu diria, básico para a proficiência na assistência à saúde. Capacitação, que também foi apresentada na exposição. Capacitação, para mim, isso requer interação entre ministérios, porque, em geral, é o Ministério da Educação e não da Saúde quem se responsabiliza pela capacitação de maneira mais genérica. E é preciso haver sinergias entre esses ministérios para que se possa ter uma condição de qualidade na assistência, que é fundamental. Não é só o acesso, a quantidade que se dispõe para atendimento, mas a qualidade que se vai oferecer. Infelizmente, e aqui no Brasil ocorre hoje um paradoxo em relação a isso. Nós temos 271 escolas de medicina e mais 37 autorizadas para serem instaladas até final de 2018, totalizando 308 escolas. Isso é o dobro na América do Norte. Tem mais vaga per capita do que na Índia. Ou seja, agora a qualidade, as interrogações se estabelecem com propriedade. Bom, eu queria também parabenizar Simônides pela sua apresentação. Simônides, eu tinha um conterrâneo, faleceu recentemente, mas na verdade não era conterrâneo, paraibano, que morou tanto tempo e viveu tanto tempo conosco, que é chamado de conterrâneo também. Ariano Suassuna. O Ariano entrou num congresso de terapia intensiva e, quando saiu, disse: meu filho, quando saí daquele congresso, eu mudei a minha impressão acerca dos médicos. Porque eu pensava que os médicos achavam que eram deuses. Mas quando eu vi aquela sala no congresso chamada Ressuscitação, a partir dali eu tive certeza que os médicos são deuses. Ou seja, as terminologias realmente nos remetem, não é, a circunstâncias assim de conflito entre o que se escreve e o que quer realmente se transmitir. Muito bem, esse mundo é muito importante para as nossas interações na comunidade médica de língua portuguesa, esse glossário que eu sei que você está concluindo para apresentar à comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Vital. Inscrição aberta. É o professor, ontem esteve cá, mas já não me lembro o seu nome. Como é o seu nome, por favor? Bom dia. Então, professor Pavão. Sim, sim.
Bom, eu queria, antes de mais, felicitar todos os colegas intervenientes, porque trouxeram fizeram emergir, para aproveitar o conteúdo da última comunicação do Dr. Bacelar, a importância da saúde entre nós. A saúde, vista pelo lado dos médicos, é uma exigência para todos nós participarmos na vida ativa, naquilo que em Portugal nós chamamos a cidadania ativa. Como disse o professor Carlos Vital, não na saúde como um exercício médico, mas participarmos na saúde não através do Ministério da Saúde, mas através do nosso Estado. E isso parece-me que é um horizonte muito de grande responsabilidade para a comunidade médica de língua portuguesa que nós aqui todos os dois representamos. De maneira que o meu preço e a minha solidariedade com este tema que nos deve ocupar nos próximos encontros que tivermos. Mas o que eu queria aqui saudar de um modo especial era o colega Dr. Bacelar. Desde logo porque somos oficiais do mesmo ofício. Somos ambos cirurgiões pediatras e, naturalmente, me congratulo pela sua coragem de vir trazer aqui um tema desafiador quando, em Portugal, os ilustres linguistas se debatem diariamente nos jornais, assinando com grande pompa, dizendo, bom, eu escrevi este artigo, mas não é de acordo com o recente acordo ortográfico que foi assinado, que continua contencioso. Deixe-me dizer-lhe que a questão da língua, eu concordo com aquela referência que projetou do professor Celso Cunha, que a língua é como que um rio que se move continuamente, não para, mas se vai enriquecendo, lutando sempre entre a tradição que está para trás e a inovação que está para a frente. E é aí que assenta o milagre da língua e a riqueza da língua. Nós, nesta língua em que nos banhamos e em que nos encontramos também, temos o privilégio de ter referências ilustríssimas. O Vieira, o Padre António Vieira, que esteve convosco e que esteve conosco, e que não foi tão bem tratado assim pelo poder de então, deixou-nos uma riqueza infinda em que assentam hoje todas as nossas regras. Mas a tal riqueza da inovação está agora ilustrada por escritores como o Mia Couto, de Moçambique, que tem criado um sem número de frases novas e que, sobre a língua, diz ele, a nossa língua é tão antiga, tem laços tão antigos, que nós já os perdemos de vista. E como os perdemos de vista, temos que criar novas regras e novos entendimentos. Mas por que não pronunciar Pepe Tela, de Angola? Ou então, o Jorge Amado, que inundou as televisões no nosso país e conseguiu ter o mérito de conseguir reunir o povo à hora de o ouvir nas suas fabulosas novelas. Ou então o Carlos Drummond de Andrade ou o Manuel Bandeira. Eu penso que nós devemos refletir profundamente sobre esta questão, porque a maior riqueza, como me segredava, e eu já ontem disse isto, o Dr. Almeida Santos, é a nossa língua. Temos muito trabalho pela frente. De maneira que parabéns a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pavão. De seguida, eu passo a palavra ao professor Milton Arruda. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar todos da mesa, em especial ao Dr. Jurandir Frutuoso. É uma enorme satisfação ver mais uma vez você, e eu acho que todos sabem que você é um estudioso e um histórico lutador pelo SUS, né? E eu queria fazer duas perguntas para você. A primeira é uma coisa que eu estava comentando fora, que eu aprendi com você, que, na sua opinião, um dos principais problemas do SUS é de que a Constituição de 88 criou um sistema de saúde descentralizado, só que os recursos continuaram centralizados no governo federal, o que faz com que os municípios fiquem dependendo de decisões centrais e de pires na mão para conseguir mais recursos, né? E eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. E a minha outra pergunta, você colocou uma contradição entre um país onde as pessoas têm uma expectativa de vida cada vez maior, tem mais doenças crônicas e o sistema se organiza para atender urgências. Aí eu fiquei em dúvida se eu falo urgências ou emergências. Mas o Dr. Mauro Ribeiro, vice-presidente do CFM, que é um cirurgião de pronto-socorro, né, que faz décadas que trabalha na porta,
atendendo a população, né? Ele fez ontem uma apresentação dizendo que, para ele, nada mudou como um médico que trabalha em pronto-socorro. Porque os pronto-socorros estão cada vez mais cheios de pacientes que são idosos, que tiveram acidente vascular cerebral, que têm Alzheimer, estão com pneumonia e que não têm para onde ir. Talvez ele mostrando a face real do que você disse. Agora, como é que você pensaria em equacionar esse problema? Obrigado, professor Milton, pela oportunidade dessa pergunta. Eu queria começar por uma frase que o professor Vital colocou na fala dele, sobre a perenidade dos planejamentos, política de Estado ou política de governo. Nós sofremos de um problema de termos planejamento a curtíssimo prazo, ou às vezes de não ter nenhum. E a frequência das mudanças dos governos faz com que a política de saúde seja sacrificada na bacia das almas. Exemplo do Brasil. Nós temos Padilha, Arthur, Marcelo, 4. Nós temos 5 com a Agenor. Nós temos 5 ministros da saúde entre 2012 e 2017. Essas alterações frequentes que ocorrem no Brasil levam à descontinuidade daquilo que é planejado como política de saúde para o país como um todo, fazendo com que o que se vê aí hoje é política de governo e não política de Estado. Eu vou chegar lá no que o professor Milton está querendo dizer. Ele me perguntou sobre o tema, 2 temas, sobre financiamento e sobre o sistema. O primeiro, aqui no Brasil não é diferente do mundo todo. Os americanos estão gastando 19% do PIB com saúde. Isso é inconcebível. Estudos da própria OMS mostram que nem por ter 19% do sistema do recurso do PIB na saúde, dão a eles a 32ª posição numa classificação de qualidade como melhor sistema de saúde. A mulher americana tem 2 vezes mais chance de morrer de parto do que a norueguesa. Esse é um extremo. O nosso é o outro extremo. O nosso é o subfinanciamento. E é isso que ele está perguntando. O Brasil colocou na Constituição ter um sistema de saúde de base muito forte social, universal, equânime, gratuito, mas, no entanto, não deu a esse sistema o recurso necessário para ele ser implantado. Essa foi a disputa que se deu e aconteceu durante a Constituinte e que depois se firmou na Constituição. O que ele está querendo dizer é que de cada R$100 hoje de gasto público com saúde no Brasil, apenas 42 são gastos da União. Os outros 58 são de estados e municípios. Mas quando eu pego a pizza da arrecadação nacional de recursos e redistribuo, apenas 17% desse recurso vai para os municípios, que hoje já gastam aproximadamente 27% do que arrecada com saúde e quebraram. Não tem mais como avançar. Os estados estão nessa faixa em torno de 16% do que arrecada gastando com saúde. E a União, cada vez recua mais, cada vez reduz a aplicação em saúde, causando aí uma injustiça com as outras áreas. Daí o que eu falei da minha fala, da questão da disputa entre as áreas. E a disputa se dá também na questão da distribuição da arrecadação entre as próprias áreas, entre os entes federados. Essa divisão, um tempo, não muito longe, estou falando de 1996, de cada R$100 gasto com saúde pública, gasto público com saúde, de cada 100, 72 era da União. Portanto, eu usava muito nas minhas falas uma palavra que eu nem usei hoje, porque eu já perdi. Eu usava a questão do ponto do não retorno, o senhor lembra disso?
O que para mim era o ponto do não retorno? Era quando a curva da soma do financiamento da saúde de estados e municípios subindo fosse cruzada pela da União descendo. Isso aconteceu há 4 anos atrás. E isso, ao acontecer, você coloca o SUS num estado de grave ameaça. Porque esse ente estadual e esse ente federal que está colocando esse recurso na saúde, ele perdeu a capacidade de continuar avançando nesse financiamento crescente para dar conta das demandas que também são crescentes. Porque aqui tem um problema do planejamento, que é a esfera nacional pensa a política de saúde e usa o que ele falou de descentralização. Tudo se descentraliza. Você cria aqui, mas manda para lá a obrigação, mas não manda o recurso correspondente. E essa é uma preocupação que nós estamos lutando no dia a dia e perdendo todas as lutas. Nós perdemos todas. Nós perdemos quando criamos a emenda 29 para criar uma forma fixa de financiamento da saúde. Nós perdemos quando regulamentamos pela Lei 141, quando a gente não conseguiu mudar a forma de repasse. Qual era a forma de repasse? O Estado e o município aqui no Brasil têm um percentual de obrigação. O Estado é obrigado a colocar 12% do que arrecada com saúde, o município é obrigado a colocar 15%. Um já coloca 16%, o outro coloca 27%, 26%, 27%. E o da União é outra regra, é o empenhado no ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Por que uma regra diferente se nós somos 3 entes federados? Por quê? Um tem uma regra e os outros 2 têm outra regra. Eu perguntei ao autor dessa proposta. Questão de ética, eu não vou dizer quem foi, você sabe quem é. E ele riu, mas não respondeu. Para mim foi uma maldade criativa, para dar o que a gente pedia, mas não dar, de fato, o que a gente estava precisando. Essa questão do financiamento, para mim, é gritante. E agora, para terminar, com a emenda constitucional 95, onde nós congelamos todo o orçamento do país por 20 anos. Por 20 anos. Isso tem, o quê? 6 meses? Dezembro, né? É a nova lei. Na Constituição, congelou todos os gastos por 20 anos, inclusive da saúde. E esqueceram de pensar o seguinte: primeiro, que a população envelhece, esqueceram de pensar no incremento tecnológico, esqueceram de pensar que os estudos mostram que a inflação da saúde é maior do que a inflação convencional, em 7%, nos últimos 10 anos. E, no entanto, tudo foi congelado por 20 anos. Então, nós estamos no ponto de não retorno ou já ultrapassamos. Essa é a minha preocupação. Quanto à questão do modelo, isso cabe um dia de debate sobre financiamento. Penso ter respondido a primeira pergunta. Então, município e Estado sacrificado, e não tem como responder mais. Impossível ultrapassar o gasto. Quanto à questão do modelo, por que estão cheias as emergências? Elas estão cheias porque nós estamos teimando, insisto em falar isso, no modelo errado. Nós continuamos montando sistema de saúde para doença aguda, quando a carga de doença hoje é de doença crônica. Como é que se resolve isso? Tem solução? Tem. A meu ver, professor Milton, eu vou colocar uma frase aqui que para mim é complicada, mas eu tenho que colocar. Eu acho que a municipalização cumpriu o seu papel. E hoje, a solução do problema está dentro da regionalização. Não dá para querer que o município, com essa carga de trabalho que ele tem, de sacrifício que ele tem financeira, e com a incapacidade técnica de oferecer resposta para tudo, que ele não tem como montar, querer que ele dê a resposta. Nós temos que investir nas 438 regiões de saúde do Brasil. Eu acho que o governo tem que enxergar isso claramente. Eu não vou investir em 5.700 municípios. Se o prefeito quer montar um hospital dele, monte. Ele monte e ele arque. Agora, governo, eu vou montar saúde de verdade nas 438 regiões de saúde. Aqui vai ter serviço de qualidade, resolutivo, com uma boa regulação, com um apoio tecnológico decente e com a estrutura de apoio que seja suficiente, como o SAMU, tecnologia de informação, um bom acesso farmacêutico, enfim, tudo isso. E para que isso aconteça, o que é necessário? Eu já concluo, coordenador. Precisamos montar a rede. Precisamos montar a rede de saúde efetiva, de verdade. E para ter essa rede, nós precisamos vencer um preconceito médico, que é muito grave. Nós precisamos vencer um preconceito médico que é muito grave desde a formação, repito. É até um pedido de socorro. Nós precisamos vencer o preconceito médico de achar que a atenção primária não é resolutiva. Ela é resolutiva.
Atenção primária, o mundo todo sabe disso. Atenção primária é resolutiva, e se ela for bem montada, você vai dar uma resposta acima de 80% para os casos que seja necessário. Você vai perguntar onde que isso existe? Em vários países do mundo. Aqui também no Brasil. Se os senhores forem ao Hospital do Conceição, do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e fizeram análise em torno do Conceição, ali tem uma atenção primária que dá uma resposta acima de 90%. Se os senhores forem a Toledo, no Paraná, lá tem uma atenção primária que resolve também em torno de 82%. Falando de casos reais. Se os senhores forem à região de Caxias, do miserável Maranhão, que a gente critica como um todo, lá na região de Caxias você não tem fila para atendimento na cidade porque a consulta é agendada. É a atenção primária que faz isso. Mas vamos para um lugar mais pobre ainda. Vamos aqui andar um pouquinho para Minas Gerais, vamos chegar em Santo Antônio do Monte, Minas Gerais, 26 mil habitantes, 250 quilômetros depois de Belo Horizonte, no noroeste do estado. Tem um serviço que é referência, nós usamos muito como referência, onde a atenção primária conseguiu se integrar com a atenção especializada e você não sabe há muito tempo o que é uma fila, nós não temos praticamente AVC na cidade, nós não temos infarto na cidade, os obesos estão em situação regular, os diabéticos estão controlados e há mais de um ano não tem uma amputação de pé para o pé diabético porque os doentes estão totalmente sob controle. Repito o nome, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Esse trabalho é sustentado há mais de 20 anos. Isso mostra que, se nós montarmos uma atenção primária efetiva, onde as pessoas estejam realmente integradas e capacitadas para isso, você vai ter essa resposta. Agora, para isso, eu preciso mexer com a formação. Eu preciso entrar na faculdade de medicina e, a mim, ser pelo menos permitido falar de promoção e prevenção, que não é permitido falar. Eu dou aula desses ambientes e eu sei o que custa eu entrar no tema. Eu passo 10, 15 minutos tentando entrar, um jeito de falar do tema, porque é proibitivo falar disso. Agora, essa é a saída, atenção primária de qualidade, que é obrigação do município, e uma atenção de média complexidade no município e da região, e, claro, a terciária na macro-região com sistemas organizados. Para terminar mesmo, desculpa. É possível? É. O BNDES me chamou. Eu fui ao BNDES do Rio de Janeiro. Diga por que o senhor queria, presidente. Eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu queria lhe perguntar, isso foi em 2013. Eu queria lhe perguntar, porque aqui no BNDES tem dinheiro para emprestar, para os estados, para o município, e para quem quiser. E todo mundo pega dinheiro no BNDES. Eu tenho para emprestar por ano, aí disse lá os bilhões que tinha. E eu separei 16 bilhões para a saúde. E nunca ninguém veio aqui pegar esse recurso. Pergunta assim, uma contazinha bem rasa. Quanto custaria organizar os hospitais? De verdade, das 430 regiões do país. Hospitais de verdade, igual o Banco do Brasil. Com piso bom, com uma boa luminária, com um bom bebedouro, com ambiência bem adequada, igual o Banco do Brasil. Se os ricos podem, também pode. Entendeu? Bem organizado. Quanto custaria montar 400 hospitais? Quanto custaria montar? Não questão postos, só precisa organizar e estruturar. Quanto custaria montar centrais de regulação decente, serviço de apoio diagnóstico e um bom apoio em todas as áreas? Eu tenho certeza que, por menos de 10, se faria isso. Mas tudo de uma vez. Porque quem quer, faz. Quem não quer, faz piloto. Tinha que ser tudo de uma vez. Então, eu acho que essa era a solução que nós tínhamos. Agora, para isso, é a solução para cá e para o restante do mundo. Atenção primária de qualidade e serviço organizado em rede, para ele ter racionalidade do gasto e efetividade na resposta. Obrigado. Muito obrigado. Ainda nós temos mais 15 minutos. Podemos aceitar talvez mais 2 inscrições. Paulo Puzo, de Belém do Pará. Sou presidente do CRM de lá. Minha pergunta é ao doutor Jurandir. Doutor Jurandir, o senhor foi muito... Está ruim? Tá bom. Tá. O senhor foi muito feliz na colocação que a gente deve ter os preconceitos contra os médicos. Mas a minha realidade,
pela fiscalização, a gente, para conseguir isso, precisa ter medicamentos do hiperdia. Eles não existem, doutor. Está em falta. Agora, doutor, gravíssima é a segurança. O médico, quando chega para atender, ele não tem segurança nenhuma. Ele está sendo assaltado. Eu queria ver, o senhor é gestor, que providências têm sido tomadas para que a gente alcance isso. As instalações são precaríssimas. Foram ontem amplamente publicadas. E eu não vi uma linha o senhor se referir de algo que esteja sendo pensado pelo presidente dos secretários estaduais de saúde. Esta é a minha colocação. Muito obrigado. Boa provocação. Nós estamos todos inseguros. Não são só os médicos. É a população inteira. A sensação de segurança no país, ela varre de norte a sul, de leste a oeste. Eu não teria coragem de entrar na favela depois de 10 horas da noite, sozinho. Aliás, aqui no plano piloto, você ainda vai do barzinho para casa ou anda amanhã sozinho. Mas você não faz isso em Fortaleza, não faz em Alagoas, você não faz em várias cidades do Brasil. Então, o ambiente de segurança, de insegurança, ele infelizmente destrói a saúde da população brasileira e há um sofrimento psíquico enorme, porque você não consegue ter a certeza de que ao sair você consegue retornar para casa são e salvo. Nem do apartamento da sua casa para ir à padaria da esquina, tomar um caldo à noite. Não é fato? Essa insegurança que está na população, ela foi transmitida para dentro dos hospitais e dos consultórios. As pessoas desaguam no profissional médico, no profissional enfermeiro, no profissional da saúde como um todo, toda a sua revolta. Porque, infelizmente, é na saúde que deságua todos os problemas sociais de qualquer parte do mundo. Porque a insegurança do mundo inteiro e a falta do esgoto, do emprego, do salário baixo, etc. Então, tudo isso leva as pessoas a adoecerem. E ao adoecer, elas vão para dentro das unidades de saúde. Essa insegurança, eu queria que a gente tivesse um jeito de resolver. Não tem. E os gestores também estão inseguros. Só para concluir, eu citei, não sei se o senhor ouviu, mas eu citei que hoje nós estamos no mês de maio, portanto, 12 com 4, 16, não, 24, 2 anos e 4 meses de governo, 24 com 4, 28 meses de governo da atual gestão. Ontem mudou o 28º secretário de Saúde do Estado, o do Piauí. E amanhã muda outro. Vamos ter 29 mudanças de secretário em 28 meses. Isso é insegurança. E sabe por quê? Eles não dão mais conta das obrigações, o recurso que eles têm não responde à necessidade do povo, o Ministério Público os trata como bandido o tempo todo, e ninguém mais quer arriscar o seu CPF na resposta de processos que durarão por 10, 15 anos. O Gilson Carvalho dizia que o gestor da saúde, ele está amaldiçoado até a 5ª geração. Porque ao deixar o cargo, ele fica com a carga de processo que não tem mais fim. Eu conheço um colega que eu reputo como um homem honesto, inteligente, decente, corajoso e responsável. É o secretário Waldson da Paraíba. Eu vou dar o nome porque isso é público. Ele deixou a Secretaria de Saúde. Ele tem 800 processos para responder. Então, dentro da gestão, também tem muita insegurança. Porque a cobrança chega, ele não tem como responder e ele fica também seguro. Então, a insegurança da rua vai para o profissional médico, vai para a gestão, infelizmente, em todas as áreas. É isso que eu conclamei aqui, que a gente podia, no espírito de mais altruísta, tentar contaminar os governos de boas ideias para que eles possam executar boas políticas. Muito obrigado. Finalmente, nós temos o último inscrito, o Dr. Carlos Vital. Muito obrigado. Eu me reinscrevi porque o assunto é muito instigante e é foco, não é, dos maiores interesses nossos aqui, particularmente
no nosso país com um momento de recessão econômica. Mas, dois pontos que eu gostaria de ouvir suas considerações a respeito. Primeiro, é sobre a máxima popular, né, que a gente tem repetido ultimamente. É uma máxima que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. O povo brasileiro sempre disse: saúde é o que interessa, e o resto não tem pressa. Porque sem saúde eu não me educo, eu não vou trabalhar com produtividade. Primeiro, saúde. Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. A Constituição recepcionou isso. Ela botou saúde como direito fundamental, ela bota no artigo 196 como dever do Estado, o princípio do mínimo existencial precede o da reserva do possível, o STF já definiu por 3 vezes, em parâmetros de razoabilidade, de proporcionalidade, de idoneidade e de riscos, de danos à própria saúde, indissociável da vida. Então, o STF garante o mínimo existencial, nesses parâmetros. A Constituição bota como direito fundamental. Mas não existe o financiamento necessário. E é um status quo de caráter crônico. Esse é um ponto, né? Um ponto fundamental. O outro é que a Lei 8080, um belo desenho de uma assistência à saúde universal, integral, equidade que é o modo de se chegar à igualdade, mas não tem nada no 8080 sobre recursos humanos. Não tem nada que determine a valoração, cuidado com recursos humanos, porque não adianta eu ter toda essa estrutura regional, e o senhor está corretíssimo, o desenho é este mesmo. Agora, além disso, eu daria ênfase a isso. Não adianta toda a estrutura se eu não tiver os recursos humanos qualificados em quantidade necessária à demanda de atendimento que chega. E aí eu observo que promoção e prevenção, os médicos, em geral, têm alguma dificuldade? Tem. Porque existem vagas nas residências para a saúde de família? Porque não tem valor. Não tem valor. Só se valoriza o médico instrumento dependente. O médico que investe tanto em termos de tempo, de esforços, de dedicação, para adquirir conhecimentos, capacitação, e vai trabalhar na atenção primária, não tem valor. Então, não é preconceito, é realidade. Realidade natural, condição humana, na qual o médico, óbvio, também se subordina. Eu queria suas considerações sobre isso. Bem, o tema foi muito interessante, mas nós já estamos a chegar ao fim do tempo previsto. Para mim foi extremamente agradável partilhar esta mesa com o secretário Dr. Giancarlo Cavalcanti, com o Dr. Jurandir Frutuoso, Dr. Roberto D'Aquila. Parece-me que eu pronunciei bem, não? Quase. E, finalmente, também com o Dr. Simões Bacelar. Houve uma proposta interessante de a comunidade médica de língua portuguesa discutir essa questão nos próximos eventos, e nós, esta tarde, na Assembleia Geral da Comissão, nós vamos inscrever essa questão na pauta e vamos discuti-la. A assistência também foi maravilhosa, boas contribuições, e o debate foi à altura. Muitíssimo obrigado a todos e continuação de um bom trabalho. Nós já procedemos à distribuição dos certificados aqui na mesa para ganhar tempo. Só nos resta uma pequena fotografia de família e o fotógrafo parece-me que está aqui à nossa frente. Muitíssimo obrigado.